Não tente conter a unção. E sejam bem-vindos ao nosso último tempo de mesa do ano de 2025. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou a Vitória. E hoje a gente está aqui para comentar um pouquinho, da palavra que o pastor hoje trouxe para nós. Foi uma palavra muito forte para fechar o nosso ano de 2025 e creio que ela teve muito propósito com aquilo que Deus quer fazer já em 2026. Esse ano foi um ano que o tema foi o romper, Viver coisas novas, romper, deixar a unção extravasar, transbordar todas as botijas, e hoje essa palavra foi muito específica sobre isso e, poxa, tocou muito, o nosso coração. Eu queria saber de você, qual foi a primeira parte, assim, dos momentos iniciais ali da abertura que chamou a sua atenção, que Deus colocou no seu coração? Algo que o pastor ministrou e falou que eu acho que é muito importante, até para o nosso ano de 2026, que vai ser o ano do sobrenatural. Para que a gente possa viver o sobrenatural, existem coisas que nós precisamos fazer. E o pastor, ele pregava ali sobre Davi, sobre o processo de Davi ser ungido, dele ser preparado, e ele falou 3 coisas. Davi, primeiro, ele foi ungido, então ele precisou passar pela unção, para depois ele passar pela preparação, porque ele foi ungido, ele voltou a cuidar das ovelhas, então, apesar da unção ser derramada sobre a vida dele continuou da mesma forma que era, porque ele precisava ainda ser preparado. Então, foi a unção, foi a preparação para então chegar à coroação. E eu creio que para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus no ano de 2026 e pro resto da nossa vida, assim como no ano de 2025 nós rompemos limites, através dessa unção, para o ano de 2026 nós vamos precisar. Eu creio que essa unção já foi derramada sobre nós. Aí vai vir o tempo de preparação e para então chegar o tempo de coroação. E algo que a gente vê bastante são jovens desistindo no tempo da preparação. O jovem, ele tem a unção, ele tem algo diferente sobre a vida dele. Só que quando chega o tempo de preparação, de voltar a cuidar das ovelhas, de ser tratado por Deus, o jovem desiste. Só que às vezes falta só um pouquinho para que então aconteça a coroação, para que ele comece a ser usado por Deus. Então isso foi algo que me marcou bastante. E isso que você comentou da questão do preparo, Essas 3 fases que a gente passa. Primeiro, Deus vai lá e ele te mostra o que você tem que fazer. Só que depois ele tem que te preparar antes de você chegar lá. Quando a gente para pensar nisso, eu lembro muito de uma mensagem que a gente comentava, que era Jesus indo para o deserto. Sim. Ali, Deus mostrou, é isso. Está aqui a unção, mostrando publicamente a unção. Mas logo depois pegou Jesus e colocou num deserto. E é justamente isso. Às vezes a gente pega, Deus vem e dá uma palavra. Olha, você vai fazer isso pra mim. É dessa forma que você vai honrar meu nome. E a gente acha que a partir daquele dia, por exemplo, saindo numa vigília, eu vou sair e vai vir uma carruagem de fogo, vai vir alguma coisa, muito extraordinária e minha vida vai mudar. E às vezes não. Sim. Às vezes Deus vai falar, tá bom, é esse aqui o objetivo. Me dá 5 anos para eu te preparar, porque Sim. Deus não tá preparando a promessa pra gente, Ele tá preparando a gente para viver aquilo. Davi já tinha a unção para ser rei, então o reinado já estava pronto. Deus não estava preparando o reinado. Só que Davi precisava crescer. Davi precisava entender coisas para chegar e ser o rei que Deus queria que ele fosse. E eu vejo muito isso em vários personagens. A gente vê, por exemplo, não sei se você vai lembrar de um estudo que a gente fez há muito tempo atrás, que eu falei de Paulo. Paulo, ele é um dos personagens assim mais importantes para nós que não somos do mundo judaico. Se a gente para pensar, hoje a gente só tá aqui, a gente só entende de Bíblia, a gente consegue ler, porque um cara chamado Paulo se converteu, teve um encontro com Jesus e se disponibilizou para viver o que Deus colocou diante dele. Só que a gente não para pensar que Paulo não teve um encontro com Jesus, recuperou a visão e saiu pregando. Não, Paulo perde a visão, encontra Jesus, recupera a visão, fica muito tempo com os discípulos, aprende, ele foi discipulado pelas pessoas. Por mais que ele fosse alguém que sabia muito, ele era um cara com muito conhecimento, ele teve que sentar um pouco, Ele precisava entender a visão do que Deus tinha para ele, Não adianta muito conhecimento e perder a visão, porque falando de Paulo, e daí lembrando um pouquinho do que o pastor pregou também sobre isso, sobre Davi, antes de Davi a gente não pode esquecer que veio Saul, E Saul, ele tinha muito conhecimento, porém ele perdeu a visão daquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Então Paulo, primeiro, ele teve muito conhecimento e depois ele precisou entender a visão que Deus tinha para ele. Então Deus nos dá uma palavra, Deus fala com a gente que algo vai acontecer, que ele vai nos usar de determinada forma. Então ele vai nos ensinar como viver aquela visão, ele vai nos mostrar os próximos passos para que a gente possa viver aquela visão.
Sim, isso que você falou me lembra muito um estudo que a gente fez. Esse é mais recente, lembra de Samuel? Uma vez a gente conversou, ela falou dessa questão de ser cego. Algo que me chamou muita atenção na história de Samuel é que ele cresce em um lugar, Deus chama ele. Ele era menino quando Deus chama ele. Só que a gente vê que você continua lendo e não tem nada e Samuel virou um grande profeta no próximo capítulo. Não, sim. Deus chamou Samuel. E a gente vai lendo que várias coisas aconteceram. Guerras. A gente vê que Hofni e Finéia pecavam na frente de Samuel e não acontecia nada com eles, porque eles eram os filhos de Eli. Eli era o profeta. Então, os três cresceram dentro do templo. Hofni e Finéia, filhos de Eli, pecavam, faziam o que queriam e não acontecia nada. E Samuel cresce nesse ambiente, sabendo daquilo que Deus quer fazer com a vida dele, porque ele foi chamado, só que ele não desiste. E quando ele permanece, depois de muitos anos, aí sim chega o dia onde Deus fala, ok, agora você está pronto, e entrega na mão dele, né? E a gente vê esse mesmo tipo de coisa acontecendo com Josué, quando Deus chama ele e fala, agora eu vou mostrar que eu sou contigo, né? Sim, assim como fui com Moisés, serei contigo. Sim, e Deus coloca isso, né? Para todas essas pessoas, Deus fez dessa forma. E uma palavra que eu vi, eu não vou lembrar quem falou, mas foi uma frase que falaram assim, ó. Se Deus repete uma coisa várias vezes, é porque tem alguma lição muito importante pra gente entender daquilo. Então, às vezes, Deus tá repetindo uma mesma palavra na sua cabeça, no seu coração. Você tropeça, alguém te manda essa palavra. Aí você tá ali no seu dia, beleza, tá andando, você passa na rua, tá a palavra escrita em algum lugar. Você lembra daquilo, você vai ver uma pregação, citam o texto. Se Deus repete muito uma coisa, é porque Ele quer que a gente preste atenção naquilo. E a gente vê esse padrão com todas as pessoas que Deus chamou para fazer algo, né? Todos os homens de Deus, mulheres de Deus que Deus usou. Sim. Ele tinha um padrão, né? Ele tem um padrão. Primeiro eu vou te chamar, eu vou te mostrar. Sim. Essa daqui é a unção que eu tenho para você. Mas eu vou te preparar. Você não vai chegar colocando a mão, porque o lugar está pronto, mas você não está. E se a gente para lembrar, tem uma oração que diz justamente isso, que Cristo já preparou os lugares celestiais para nós. A gente já está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Nós já estamos. Então, hoje eu olho para mim, vamos supor, eu sou um jovem que, poxa, eu tô chegando agora na igreja, eu olho para mim, cara, não consigo me ver assim, sabe? Não consigo me ver um Paulo, que era um cara conhecedor, saiu pregando em vários continentes, não me vejo como eles. Eles também não chegaram fazendo. Eles chegaram e Deus deu uma direção, falou algo, mostrou, preparou. E levou um tempo, Deus constrói algo para nós. Sim. O lugar que a gente vai sentar já está preparado. Deus já tem a missão, já tem o jeito que vai fazer, onde vai ser, como vai ser, com quem. Só que nós temos que ser preparados. E uma analogia que eu discuti muitas vezes com o pastor Alain é que, eu não lembro se foi ele que me falou ela, que a vida com Cristo ela é uma eterna caminhada e você está sempre subindo uma montanha, pensa, fazendo alpinismo. Só que quanto mais você sobe, mais Deus vai te dando os equipamentos. Então no alpinismo, no começo, você consegue subir só na mão, porque tá leve, tá tranquilo, vai só caminhando, mas daqui a pouco vai precisar de uma corda. Deus não vai te dar corda lá no começo, Ele vai falar, tá bom, anda aqui comigo, vem, na hora certa eu te dou a corda. O nível vai aumentando, né? Isso. É que nem aquela palavra que fala, as águas elas começam dando no tornozelo, então elas vão subindo, 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 até que nós vamos ficar completamente imersos. Hoje o pastor Jaime também falava sobre isso. Até que a gente possa imergir nos planos de Deus, nos propósitos de Deus, só que para isso precisa ter uma estrutura antes, né? Deus, Ele não vai nos dar algo, ele nos ama tanto, Ele tem tanto cuidado com os filhos dele, que Ele não vai entregar algo na nossa mão para depois nos perder. Então Ele vai nos preparar para que quando Ele nos entregar, a gente venha multiplicar aquilo que Ele colocou na nossa mão, ao invés de nos perdermos, né? E colocar fora aquilo que Ele nos deu. E você mencionou justamente a mensagem do pastor Jaime, hoje ele citou Atos 1:8, se eu não me engano. Deixa eu verificar para não falar errado. É Atos 1:8. E ele falou uma frase muito especial que conecta também nessa mensagem, que ele fala assim, ó, sem o Espírito Santo não tem como fazer a obra de Deus. Então, pensando nesses 3 passos, Deus primeiro te unge, depois Ele te prepara, e aí sim você vai viver aquelas coisas que Ele falou. Primeiro Deus vai te mostrar. Então, por exemplo, vamos pegar um outro personagem, vamos pegar um Abraão da vida. Abraão recebeu uma palavra. Falou, olha, pega as suas coisas, pega aqui, junta o que é teu, sai da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele não recebeu tudo de mão dada assim, ó, tá aqui, mão beijada, tudo explicadinho, esse é o roteiro, siga. Não foi isso, foi assim, ó,
eu sou Deus, eu estou falando para você fazer isso daqui. Esse é o primeiro passo. Começa a andar que eu te explico. Sim. E Deus nem sempre dá todas as respostas quando a gente quer. Isso é a parte da preparação. Quando a gente aprende a confiar em Deus, aí sim a gente começa a estar pronto para viver o propósito. Porque tem dias no propósito, voltando para Paulo, ele viveu um naufrágio. Ele parou numa ilha, uma cobra picou ele. Poxa, para viver todas essas coisas, chegar no final, ele chega em Roma e ainda é preso, escrever uma carta falando que se alegra em Jesus Cristo, que se alegra de estar vivendo todas aquelas coisas, o que aconteceu com esse homem para ele sair, né, de um caçador de seguidores de Cristo para escrever isso? Isso é não conter a unção, né? Às vezes Deus já colocou a unção sobre a vida da pessoa, só que ela acabou se perdendo nesse tempo de preparação. Porque Paulo, ele passou por muitas dificuldades. Existia uma unção sobre a vida dele para que ele pudesse pregar o evangelho, para que ele pudesse ser usado da forma que ele foi, só que ele não se perdeu na preparação, ele não conteve a unção que estava sobre a vida dele. Assim como o pastor falava hoje, né? Davi, ele era simples, tudo que ele fazia era na simplicidade. Para matar o gigante que muitos tinham medo e não conseguiram, não quiseram, não tiveram a ousadia que ele teve, ele usou 5 pedrinhas e foi o suficiente. A armadura que ele usou não foi a armadura de Saul, ele tinha uma identidade sobre a vida dele. Ele sabia o que Deus queria para a vida dele, então ele não conteve essa unção que estava sobre a vida dele. Então, assim como Paulo, Abraão, esses homens de Deus, eles não pegaram o que Deus deu para eles e jogaram fora no meio do processo. Então você, jovem que sabe que Deus já te ungiu, tem uma unção, uma palavra derramada sobre a tua vida, só que você está nesse processo de preparação, não coloque fora o que Deus te deu, não contenha a unção. Eu creio que esse ano de 2025 foi um ano onde Deus ampliou a visão da juventude, onde Deus ungiu jovens específicos, ungiu Davis. E no ano de 2026 vai ser o ano onde ele vai coroar muitos jovens, vai ser o tempo de jovens reinarem sobre o mundo espiritual, reinarem sobre aquilo que tem feito jovens às vezes estarem em depressão, enfrentando crise de ansiedade e até mesmo crises no ministério, no chamado, na família. Então eu creio que, como o ano de 2025 foi o ano de ampliar essa visão, 2026 vai ser esse ano da coroação que o pastor falou hoje, né? Teve a unção, teve a preparação e 2026 vai ser esse ano do sobrenatural, né? Sim, e para viver essa coroação, a gente tem que ter muita coragem, né? Igual a gente estava comentando. Poxa, Abraão, Paulo, todos esses homens viveram coisas extraordinárias. Só que uma coisa que todos têm em comum, todos tiveram que dar o primeiro passo. Às vezes a gente olha para alguém igual o próprio pastor Alan, a gente olha para ele e vê e fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser igual a um homem desse, olha como ele fala ali em cima do altar, meu pai amado, ele tem muita facilidade. Trazendo para alguém mais próximo, né, que a gente vê sempre o pastor Alan pregando, ele não começou sendo o pastor Alan, que é o líder de jovens que prega, né? Uhum. Ele teve um início e a nossa história sempre tem um início. Então Deus está te chamando, está te dando uma unção, está te dando uma direção. Você pode confiar. Eu sei que muitas vezes acontece, isso é normal, creio que com todos. Deus chama e você vai olhar e falar, eu não consigo fazer isso. Sim. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar. Pedro fez a mesma coisa olhando no olho de Jesus. Jesus falando, vem e anda sobre a água. Pedro olhou para Jesus, falou, tá bom, eu vou andar. Só que qual foi a primeira coisa que ele fez assim que ele pisou na água? O que fez ele afundar? Ele começou a olhar para a onda. Se a gente for olhar para onda, se a gente for olhar para vento, às vezes Deus chega assim numa pessoa e fala, olha, você vai pregar a palavra em cima de um altar. Esse é o chamado que eu tenho para você. Aí a pessoa olha, poxa, mas eu tenho vergonha, eu não sei falar, eu não sei escrever, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E começa a dar 1000 justificativas. Tá bom, você não sabe ainda. Eu tô te chamando. Anda, dá o primeiro passo. Você não vai chegar pregando num sunset, sabe? Deus não vai pegar você dessa forma, que tá precisando ainda de um preparo, e jogar em algo maior. Né? Isso, ele não vai te colocar num ambiente onde você não suportaria aquela pressão. Mas isso que tu comentou é o início da palavra do pastor hoje, Isaías 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, o Senhor me chamou. E algo que o pastor falou, a Bíblia é muito clara ali quando fala em Isaías 61, foi o Senhor que me ungiu, foi o Senhor que me separou, não foi fulano, não foi pastor, não foi... É Deus que nos chama e é Deus que vai nos preparar. Sim, e quando você tem essa certeza no seu coração que é Deus que te chamou, sim, tem hora que a gente assusta, tem hora que dá medo,
Não tem como dizer que não vão existir esses momentos. Nós somos humanos, vai ter hora que Deus vai pedir uma coisa. Eu lembro de uma analogia que o pastor Elvis fez, na época que ele fazia aqui os homens, que ele falou assim, ó, é muito fácil a gente acreditar em Deus. E ele fala assim, ó, sabe aquele exercício de confiança de se joga pra trás, alguém te segura? Ele fala, é muito fácil. Deus fala a primeira vez, se joga pra trás. Você se joga e ele te segura. Se joga pra trás e ele te segura. Você vai pegando confiança. Vai chegar uma hora que Deus fala se joga pra trás, tu não pensa. E o dia que Deus falar se joga pra frente? Que você não vai entender. Como assim, se joga pra frente? Deus, o senhor tá aqui atrás. Pra lá, eu vou cair, eu vou bater o rosto. Só que Deus tá falando, não, pode se jogar pra frente. Confia em mim. E é justamente isso, né? Deus vai dar uma direção, vai falar. A gente não precisa entender 100%, mas se a gente começa a caminhar, Deus mostra. Davi, o exemplo que o pastor Alan trouxe hoje, recebe a unção, ele não estava nem cogitado para estar na mesa, estava largado lá no meio das ovelhas, mas ele fez com excelência. E foi esse coração que fez Deus enxergar ele. Aí ele vai, é ungido na frente de todos. Meu Deus, aí Davi, né? Podia chegar, não, tô bonitão agora eu sou rei, se sentindo. Deus pegou e fez o que com ele? Tá bom, rei. Volta lá e senta agora lá com as ovelhas de novo. Justamente para não perder ele, né? Para não perder o coração. Talvez algo ainda precisava ser tratado no coração de Davi. Exatamente. E falou, ok, rei, te ungi rei, senta lá com as ovelhas. A gente não sabe quantos anos ele passou, a Bíblia não fala quanto tempo passou, mas Davi ficou quantos anos cuidando de ovelha, tendo a unção de rei? Samuel ficou quantos anos sendo a pessoa que era dirigida pelo Espírito Santo, vendo um monte de pecado em volta, mas não era, sendo submisso a ele, né? E tendo que ser submisso a ele que estava sendo conivente com o pecado dos filhos. Quantas vezes você não recebeu já o chamado de Deus? Deus está falando para você, ó, é aqui que eu te quero. Eu te dei a palavra, é aqui que eu quero que você faça. Só que a gente tem a tendência de buscar a plataforma. Não olha para a plataforma. Não é lugar, não é seguidor, igual o pastor Alan estava falando hoje. Não é número de seguidor, não é nada. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, a primeira pergunta que Deus faz para Moisés, quando ele começa a dar desculpa que, não, mas Deus, eu não sei, eu não sou. Deus fala assim, ó, tá bom, Moisés, o que tá na sua mão? O que você tá segurando? E hoje Deus tá perguntando isso pra gente. A gente tá chegando em um novo ano, a gente fica com milhares de planos, listas, o que a gente quer fazer. E aí a gente chega para Deus com uma lista quilométrica do que a gente quer fazer. Deus tá olhando assim, poxa, não é isso que eu quero. E aí a gente ainda vira e pergunta, né? Sim. Deus, o que o Senhor quer de mim? E ele vai virar e falar assim, ó, o que eu coloquei na sua mão? O que você tá segurando? Que já tá sobre a vida da pessoa, né? Exatamente. O que eu coloquei na sua mão para que você exerça? Você não precisa estar no altar, você não precisa estar num lugar de destaque. Você fazendo o que eu te pedi é o suficiente. E é isso que a gente precisa colocar, né? Não é um microfone que nos dá autoridade, né? Não é estar em um lugar, não é ter um cargo. É a unção que está sobre a nossa vida e o quanto nós deixamos Deus nos preparar para que aquela unção possa ser derramada, né? Para não conter aquela unção. O que nos dá autoridade não é ter um microfone na mão, mas é a nossa vida com Deus. É o tempo de preparação, é o tempo onde a gente passa horas orando, falando com Deus, sendo preparados para aquilo que Ele quer fazer, né? E é justamente isso, né? Deus começa a transbordar, vamos usar essa palavra, né? Falando de unção, Deus começa a transbordar na sua vida, porque Ele te dá um direcionamento. Você começa a orar sobre aquilo, usando de uma caminhada simples. Vamos supor que a gente está falando de alguém que está começando agora, ou até você que já está há um tempo com Cristo e não sabe o que fazer. Primeiro passo, entra no quarto, fecha a porta e ora que o Pai que te vê em secreto tá ouvindo a sua oração, ele tá vendo ali. Então você derrama o seu coração sobre o propósito que ele tá colocando. Se você alinhar a sua oração, o seu pedido com aquilo que Deus está falando, ele vai começar a te permitir novos lugares, vai te preparar, vai te alinhando, vai te moldando. Então hoje talvez o seu ambiente seja a faculdade. Sim. Hoje o seu ambiente talvez é aquele amigo do WhatsApp que você conversa todo dia. Trabalho, são pessoas que você convive. E é ali que Deus quer te usar. No jantar da família. A gente está nessa época agora, né? Natal, Ano Novo. Poxa, a gente vê muito a família. Quantas vezes alguém da sua família virou e falou: nossa, tem algo diferente em você. A pessoa não vai saber o que é. A pessoa não vai chegar e falar: olha, eu vejo o Espírito Santo. É uma pessoa que talvez não conhece Jesus, né?
E ela vai falar, nossa, tem algo diferente, você tá mais calmo, Sim. você tá mais sábio, o que tá acontecendo? E ali começa o transbordar, começa no quarto, e aí Deus vai lá, você alcança alguém dentro da sua casa, dentro da sua família. E às vezes, agora falando sobre a unção não tá transbordando porque a pessoa, justamente isso, tá contendo. Ela tem ali um campo missionário que é a família, que é a casa dela. E aí o jovem às vezes pensa, mas é só a minha mãe, é só o meu pai, é só meu primo, é só minha prima. Não, ali que vai começar a fluir a unção. É nesses lugares que vai começar a transbordar. É os começos pequenos, a palavra fala, não despreze os começos pequenos. Então não despreze a unção que Deus colocou sobre a tua vida. É para você ser usado dentro da tua casa? Vai lá e seja um jovem ousado. Por que que hoje a gente vê tantos jovens desistindo? Porque às vezes o jovem é tão impaciente, ele tem a unção sobre a vida dele, mas ele não tá deixando Deus trabalhar, ele tá desistindo no meio do caminho, ele tá cansando, ele tá parando, não tá deixando Deus ampliar. A palavra fala, amplia o lugar da tua tenda, da tua habitação, para que ele possa transbordar. Então às vezes a gente precisa deixar Deus tratar, Deus nos usar nos lugares improváveis que ele tem para nos usar. E falando de lugares improváveis, uma frase para você guardar no seu coração é que Deus só escolheu homens improváveis. Só homens improváveis. Por que que um pescador pregaria para pessoas sábias? Sim. Qual que é a lógica de um pescador? E a gente vê em Atos, né, descreve que fala que, poxa, os homens que estavam ouvindo eram homens do Sinédrio. Então, eles tinham conhecimento, eles tinham estudado a vida inteira. E esses homens sentaram para ouvir pescadores que a própria Bíblia diz, dependendo da tradução que você lê, né? Homens sem estudo. Sim. Qual é a lógica? Deus escolhe o homem improvável porque é justamente isso que ele quer. Ele não quer o seu conhecimento, ele não quer você decorando a Bíblia e lendo ela em latim para alguém. Deus quer a sinceridade do teu coração. Exatamente. Se você coloca, né, o coração diante do altar, Deus já tem aquilo que ele precisa. Exato. Algo para vocês guardarem. Deus não unge pessoas, Deus unge corações, né? Exatamente. Ele tá olhando o coração, ele tá procurando aqueles jovens que são fiéis a Deus. No dia a dia, na rotina, naquilo que Deus coloca na mão para fazer. Ele tá procurando esses jovens, e é esses jovens que Deus vai ungir, vai preparar. Se você não desistir, ele vai coroar você para você reinar. E quando eu falo reinar, é sobre o mundo espiritual mesmo, ser aquele jovem que tem autoridade. Sim. Que tem autoridade para expulsar o mal, que tem autoridade para orar por alguém na família, sim, no trabalho, na faculdade. E chega e as pessoas vão começar a ir atrás de você. Não é você que vai começar a falar, eu sou, né, a pessoa que... Sim. Mas você vai ver que às vezes um primo seu vai começar a se abrir. Do nada. Você não falou nada, você sentou do lado dele, ele vai começar a se abrir. E aí as coisas começam a acontecer. Então, prepara, antes de querer preparar um lugar, né? Pensar em microfone e palco e, oh meu Deus, pensa no simples, o seu quarto. O que você tem feito pelos seus, né? Exatamente. Como que tá o seu coração? Porque se o seu coração estiver pronto, Deus vai te dar os novos lugares, ele vai te levar para os ambientes onde ele precisa que você aprenda algo novo e vai te moldando. Se a gente para pensar na viúva, só parou de ter azeite quando parou de ter vasilha, quando não tinha mais onde colocar. Por quê? Porque Deus não fala, tá bom, ó, eu vou te mostrar o quanto de azeite eu tenho pra você e aí você se prepara de acordo com aquilo que... Não, Deus fala assim, ó, vai lá e pega as vasilhas. Vai lá e sai da tua casa e anda. Deus não vai estocar unção, né? Sim. E algo que a gente tem que ter no coração, jovens têm. Só que Deus está procurando corações. Então que ele possa encontrar, né, nesses jovens que não contêm a unção que Deus colocou, mas que são ousados, que são usados por Deus, que deixam o Espírito Santo, né, conduzir. Sim. Jovens que são sensíveis ao Espírito Santo. Sim. E nesse tema, pra gente, né, tentar finalizar, a gente vai deixar então algo para vocês fazerem, uma lição de casa, vamos dizer, para vocês fazerem e cuidarem pro próprio coração, algo que vocês vão ter que fazer, vocês e Deus, mas de entrar no quarto e fazer essa oração e falar como Samuel falou, eis-me aqui, porque uma coisa que um pastor um dia falou, pastor Newton, para quem conhece, pastor Newton lá de Mogi, ele disse isso uma vez em uma pregação lá em Mogi já, que ele falou assim, Deus nunca para de falar, é a gente que para de ouvir. Então, jovem, você tá confuso, poxa, eu já comecei minha caminhada com Cristo, mas parece que a coisa morreu, parece que nada mais anda. Acabou. Acabou a unção, Deus não me ouve mais. Deus ouve, Deus tá falando.
mas será que nós estamos escutando? Então, algo para a gente exercitar nesse tempo, para entrar nesse novo ano, viver essa unção transbordante, é a gente olhar para dentro. Deus, meu coração está pronto. Eu coloquei um altar no meu coração para o Senhor, ou o meu altar é para qualquer outra coisa que eu vivo na minha vida? Meu altar é um videogame, meu altar são as minhas amizades, meu altar é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é o meu carro. O que tem sido o altar? E a gente fazer esse exame interno assim do nosso coração e falar, Espírito Santo, som do meu coração e me fala, o que tá errado, né? Orar para que Deus transborde, né? Para que Deus transborde essa unção. Então você, jovem, coloca isso no teu coração. 2026 vai ser o ano onde Deus vai coroar você. Deus vai te dar mais autoridade, mais unção, para que essa unção se espalhe. Nós vamos ouvir falar muito da juventude JQV Brasil, por todos os estados, cidades, países. Deus vai usar tremendamente cada jovem com essa unção transbordante em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. E antes da gente finalizar, a gente vai agora fazer uma oração. Amém. Queria convidar você também a orar com a gente, fechar seu olho, fecha a porta, desliga a luz, abre a janela, o jeito que você prefere, mas vai para um canto para orar com sinceridade e a gente começar aqui uma oração. Então, fechar nossos olhos. Pai, nós entramos agora diante da Tua presença, agradecendo primeiramente esse momento do tempo de mesa, onde a gente pôde falar de uma palavra tão abençoada, Pai, refletir sobre tudo aquilo que a gente viveu nesse ano. Meu Deus, como nós somos gratos por aquilo que nós vivemos na juventude nesse ano de 2025. O Senhor mostrou um romper, o Senhor trouxe unção para os corações, mas, Pai, nós pedimos agora que o Senhor avive os corações para o ano de 2026. Esse jovem que está ouvindo agora essa mensagem, onde quer que ele esteja, se ele está de fone no metrô, é no ônibus, é em casa, é com os amigos, Pai, que ele possa ser tocado pela Tua presença, que o coração daquele jovem que se esfriou num momento de dificuldade venha encontrar o Senhor mais uma vez dentro do quarto, conversar contigo, Pai, ter um momento sincero ali com o Senhor e reencontrar o alinhamento do propósito que o Senhor já colocou nas vidas deles, Pai. Nós cremos que esse ano de 2026 o Senhor vai derramar muita unção sobre o povo e esse povo vai sempre continuamente derramar unção sobre os outros. Então, Pai, nós oramos para que esses jovens sejam ousados no Teu Espírito, para que eles sejam preenchidos, Pai, pelo Teu Espírito, de forma que eles vão transbordar na família, no trabalho, na faculdade, na escola, onde eles estiverem. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor nunca deixe de levantar jovens, Pai, que os corações de Davi sempre estejam prontos para levantarem e tomarem o lugar onde o Senhor determinou que eles vão estar, que a gente não tenha medo, Pai, de entrar com ousadia no lugar onde o Senhor já preparou para nós, que a gente venha exercer essa autoridade em nome de Jesus, que a gente venha viver os Teus propósitos, Pai, em nome de Jesus, que a gente não tenha medo de entrar em 2026 sendo uma bênção na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família e com todos aqueles que estão à nossa volta, Pai. Nós te agradecemos por esse ano, apresentamos ele diante do Senhor e, Pai, agradecemos por cada jovem que acompanhou o tempo de mesa durante 2025 e que esse tempo de mesa venha crescer cada vez mais, a gente venha ter cada vez mais pessoas na mesa conosco, Pai, no ano de 2026, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E antes de você fechar esse vídeo, a gente tem 3 recados muito importantes para esse final de ano que a gente está vivendo hoje, dia 31. E o mais próximo que a gente tem, primeiro recado, é que hoje, dia 31, em todas as igrejas, consulta qual é a igreja mais próxima, qual vai ser o horário, mas aqui na sede vai começar às 10 horas, aqui na Avenida São João 791, nós vamos ter a vigília de virada. Então, se você está aqui próximo da região, aqui na República, vem para cá. Se você mora um pouco mais longe, mora em um bairro um pouco mais distante, consulta onde está a igreja mais próxima, qual vai ser o horário da vigília deles e participe com eles, não deixa de participar dessa vigília, entrar, virar esse ano já na bênção, orando ali com o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. E falando sobre unção, nós também vamos ter os 12 dias em Jerusalém, que é baseado em Isaías 62, uma inspiração que Deus deu para o pastor, mas vai ser 12 dias de preparação para o ano de 2026, consagrando o nosso ano, cada ministério ali fazendo um propósito de oração, e eu creio que vai ser bênção. Você jovem, vem participar, vai começar às 19h30, esses 12 dias de oração a partir do dia 1º de janeiro. E lembrando que esses 12 dias, a gente vai viver esses 12 dias de oração e de unção aqui no nosso QG, ele fica na São João, no famoso 1035, a gente chama de QG, 1035, na frente aqui da praça. Você pode tocar aqui a campainha, o pessoal vai te receber e a gente vai ver esses 12 dias de oração e de unção em nome de Jesus. E também, lembrando que nós temos também já a programação do Sunset.
Então, dia 3, primeiro sábado de janeiro, a gente já vai ter o nosso Sunset às 16 horas, como vocês já estão acostumados a ouvir aqui com todos que passaram em 2025. Seguimos em 2026 na mesma fé, no mesmo propósito, 16 horas, na Avenida São João, 791, dia 3. E nós vamos estar aguardando vocês lá, hein? Amém. Queremos ver cada um que está aqui, que compartilhou esse vídeo, mandou para um amigo, orou pelo amigo, deu like, que vocês estejam lá com a gente em nome de Jesus. Vai ser um prazer receber cada um de vocês. Amém. E finalizamos então 2025. Deus abençoe. Deus abençoe.